Bom, galera, começando aqui mais um OsórioCast mais, para variar sempre me repetindo, porque é eu e mais alguém que eu considero que tem história para contar, que é uma pessoa interessante para que vocês conheçam ou conheçam mais, né? E dessa vez eu tenho o prazer aqui de receber o Eduardo Biak, seu Eduardo, doutor Eduardo, aí tem várias nomenclaturas, mas para o pessoal já entender, vamos direto na pergunta que eu sempre inicio aqui, que a galera tem uns que dizem que é uma pergunta difícil. Que tal aí? É. Eduardo. Oi. Quem é o Eduardo pelo Eduardo? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Agora você falou seu Eduardo, isso, aquilo. Sabe que uma das minhas incógnitas, assim, o que eu fico pensando, qual é o meu apelido dentro da empresa lá? Que aquela turma deve, como é que eles me chamam? Eu não sei. Já pensei diversas coisas, mas eu não tenho ideia do que eles falam. O Eduardo, acredito que é um cara legal, um cara que, por mais ruim que a gente possa estar, a gente está sempre se motivando, sempre querendo estar bem. Eu acredito ter, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma empatia com os outros, eu gosto de me relacionar bem. Sou um cara piadista, adoro contar uma piada, gosto de estar divertido, mesmo na situação ruim a gente tem que achar um momento bom, um momento que a gente possa sair aí, que mantenha algo mais um astral para cima. Eu acho que o Eduardo é por aí. Eduardo que, vamos dizer assim, meus colegas de infância, meus colegas que convivem comigo até hoje. Eduardo, se tu não tá brincando, alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem que estar sempre assim. Eu gosto de trabalhar, vamos dizer assim, com esse espírito mais de criança. Eu sou uma eterna criança, né? Então, acho que é por aí, Osório. Eu acho que o Eduardo é esse. Esse é o Eduardo que está aqui hoje. Olha só. Eduardo, tu já falou uma coisa e eu já vou puxar para a gente entender. Tu falou aí do Eduardo e falou em infância e os amigos e tal. Onde é que rolou essa infância do Eduardo, hein? Onde é que o Eduardo é de Santa Maria, não é de Santa Maria? Como é que é a tua história, Eduardo? Olha, sou de Santa Maria, nasci de Santa Maria. Nasci na Rua do Rosário, ali quando meu pai e minha mãe moravam ali numa casa ali, um pouco adiante da Igreja do Rosário, na Rua do Rosário mesmo. Ali eu nasci, depois com 5 anos mais ou menos acabei indo para morar no Pampa, Edifício Pampa, na esquina da Floriano Peixoto com a Niederauer. Uhum. É isso ali, o famoso Pampa, do lado eu acho que não é Centenário, ali do lado é o... Ixi, agora eu me lembro mais. Mas era o Edifício Pampa. Aí o pai construiu uma casa ali na Fernando Ferrari, esquina com a Conrado Hoffmann. E eu acabei indo para lá com meus 6, 7 anos de idade, acabei indo para esse local. E olha, fomos uns aventureiros ali, não tinha quase nada em volta, né? E aí a gente tinha poucas casas, uma das casas do meu amigo de infância é o Paulinho, que trabalha comigo lá, já moravam ali, a gente acabou se divertindo. E aquela época era um mato por tudo, só tinha edifício da base aérea ali, os edifícios dos militares. Aí a gente morava por ali, né? Andava muito de bicicleta, gostava muito de bicicleta. E tinha muito campinho, né? A gente batia a bola nos campinhos com pé descalço, cascalho, era uma coisa muito louca. E ali onde estava hoje o McDonald's ali, tem um córrego ali, né? Tem um córrego. Isso. Aquele córrego é limpinho. Eu já cheguei a pegar um lambari ali uma vez. Olha ali, ó. Negócio. Quando eu fui para lá, logo que a gente foi para lá. E andava muito de bicicleta e gostava de jogar bolita, né? As brincas, as verdas. Era isso, mas o melhor era a bicicleta mesmo, a gente se divertia bastante. O Paulinho sempre teve as melhores bicicletas, BMX e tudo mais, e eu só sobrava as bicicletas que as minhas irmãs passavam para mim. Então, a minha beleza de bicicleta era uma Caloi dobrável, sabe? Uma que tinha uns guidãozinhos assim para cima, assim, então tu andava meio esquisito, mas era ali aquela bicicleta. E a gente voava as tranças por ali, ali que nós fazíamos as nossas brincadeiras, as nossas artes. Eu era meio arteiro. Era sempre, arteiro. Sempre. Tenho arrebentado o joelho, pé, mão,
quase perdi meus 3 dedos da mão. Assim Mas foi aquele assim foi uma loucura de criança. Na época tu conhecia bem aquele metiolate, que hoje o pessoal não tem ideia do que era, né? Nossa. Aliás, é aquela frasezinha tranquila, né? Que arde cura, que aperta segura. E assim a gente ia passando com aquela dor de machucado, tava sempre lanhado. Os meus dedos são assim, né? Eu tenho 10 dedos na mão, graças a Deus, era para ter menos 3 dá 7, era para ter uns 7 dedos na mão. Tem os 10 ainda, mas tudo talhado, tudo pendurado. Quase todos eles, só tem 2 dedos na mão que eu não tive algum problema de arrebentar meus dedos. É mesmo? Era assim. Olha aí, tá aí, ó, a marca aqui, os meus dedinhos. Certo, mas certo. era isso aí. Então eu gostava muito de brincar na rua, nós era muito arrueiro. E era muito interessante, né? Porque a gente estudava de manhã, eu estudava de manhã, e aí chegava em casa e de tarde, saía de tarde e voltava tardinha, à noite para casa. E os pais a gente não sabiam nada. Aonde estava fazendo arte. Então a gente era bom porque tu podia fazer arte, ninguém ficava sabendo, ninguém registrava nada, entendeu? E esse era muito interessante. Aí tinha o Paulinho ali, tinha o Albuquerque, o Alexandre Albuquerque, que a gente estava sempre pregando peça nele. Tinha o Pete, na frente de casa tinha a família Ulerbach, o Odorice, do lado ali de casa tinha... Estudos chegaram depois, viu? E, o seu Robson, o professor Robson da odontologia, com a Clarice, com a Patrícia, e aí a gente tinha essa turma ali que fazia bagunça pelo redor. Tu falou em escola, né? E aí tu tá nesse ambiente aí cheio de amigos e tal. O Eduardo era um cara dedicado na escola? A escola era o terror também? Olha, o que eu vou dizer uma coisa? Eu estudei bem até a 6ª série, eu vinha estudando super legal. Quando chegou na 6ª série, pum, rodei. Aí eu tive que rodar, e eu queria... Muito interessante, naquela época de rodar, tinha a possibilidade de você fazer lá no Centenário, eu estava no Santa Maria, no Centenário tinha uma recuperação nas férias, sábado, que era direto no janeiro e fevereiro, para tu recuperar, fazer prova e não perder o ano. Chorei, implorei, fiz de tudo que o pai aceitasse que eu fizesse aquilo lá. Ele disse, não, tu rodou, eu acho que você está muito cedo mesmo, vai voltar a estudar no mesmo colégio, com as mesmas pessoas em volta, tu vai de novo. E aí fiz a 6ª série de novo no Colégio Santa Maria e acho que foi muito interessante porque acabei fazendo 2 turmas, né? Porque a turma que foi adiante e a turma que eu passei a conviver. E aí foi interessante porque comecei a ter essa ligação com a turma de cima e a minha turma. E aí eu acho que aumentou o leque de amizades. Eu acho que foi muito interessante. Eu gostava muito de jogar futebol, nós jogava na seleção do professor Paulinho, né? O irmão Paulo Wildner. E aí ele tinha uma seleção de futebol, mas os meus amigos eram os craques e eu era o cara que levava a bola, ficava sentado no banco. Ah, não, Eduardo. Fazer o quê também? Fazer o quê? Não tinha jeito. Vamos lá, fazer a seleção daqui, seleção ali. Eu tava na seleção, mas, puxa vida, no banco. Acho que eu passei muito tempo no banco, aí foi refletindo bastante. Então nós temos aí o Leonardo Romano, como craque de bola, Marcelo Beteca, craque de bola, o Marcelo Vargas, hoje ele é coronel do Exército, irmão do nosso coronel Vargas aqui, também é Vargas, craque de bola. Poxa, todo mundo craque de bola. O Eduardo era coitadinho, só esforçado. Não tinha jeito. Mas até que jogava direitinho pela lateral direita. Eu gostava muito da lateral direita. Não, tá bom. Eu jogava estilo Valdomiro. Quando o Valdomiro começou a jogar futebol, se ninguém sabe, ele baixava a cabeça, saía correndo, cruzava, chegava a terminar o campo e ele saía com bola e tudo. Era mais ou menos assim. Estilo Valdomiro. Mas tá uma referência boa. Estilo Valdomiro no início de carreira, né? Falo em Valdomiro porque aí mais algo, né? Mais torcedor do Colorado, torcedor do Esporte Clube Internacional. Gosto do Internacional, sofro com o Internacional, vibro com o Internacional e me dá alegria e tristeza como todo time de futebol. Falando nisso, Eduardo, tem dois pontos que tu tocou aí. Eu vou deixar um pouquinho, depois a gente vai retomar ele, mas já que tu chegou no Internacional, tu é aquele cara que o dia de futebol tu para tudo para ver ou dá só aquela espiada e fica acompanhando para
Entendeu? Na hora que alguém dá um grito, tu dá uma espiada. Como é que... Não, eu gosto de olhar futebol. Eu gosto do futebol. Gosto de assistir partidas de futebol. É muito interessante, porque a gurizada de hoje, eu vejo para o meu filho, como acompanho muito o futebol europeu, né? Eu acho até que daqui mais alguns anos, aí, muito próximos, já a galera vai ter 2 times de futebol. Vão torcer para 2 times. Não vai ser só mais um time do coração. Vai ser um time do coração aqui, mas vai ter um time lá da Europa. Tá mais acessível, né? Até pela facilidade hoje de você ter as informações, acompanhar, assistir as partidas, né, da Europa. Eu acredito que é por aí. Mas na minha época, não. Na minha época, ou tu era colorado, ou tu era gremista, não tinha outra. E passei, logo que eu... Né, na minha infância, o Internacional estava a 1000 por hora. Me lembro, assim, como se fosse hoje, o Internacional ser tricampeão em 1974. Me lembro raramente de 76, eu era muito novo. Mas 79 me lembro perfeitamente e estou esperando, né? Não fala isso. Estou esperando, desde 79, estou esperando para ver se a gente consegue. Ano passado deu na trave, né? Deu na trave, eu acho que perdemos. Foi aquela partida contra o Sport, não sei o quê. Não, perdemos. Foi antes, né? Todo o campeonato, né? Você, desde o início do campeonato, esse sistema de campeonato, desde o início. Se você não está preparado, não tem jeito. Vai. Bom, mas estamos melhor, né? Não, tá bom. Estamos ali no 7º lugar, querendo beliscar uma Libertadores. E eu espero que não aconteça o de ruim para o meu time arquirrival, né? Eu acho que é muito ruim pro nosso futebol ser rebaixado. É legal para te se divertir, para te gozar, para te falar, mas eu acho que é ruim pro futebol. Como eu adoro um futebol, eu acho que pro estado do Rio Grande do Sul não convém ter um time na 2ª divisão, né? Por mais que vibre, vão dizer, foi para a 2ª divisão, vou zoar, vou brincar com meus colegas gremistas. Mas eu acho que o futebol do gaúcho não merece. A gente tem esse problema aqui, né? Claramente existe uma força comercial muito grande em São Paulo, Rio, e daí, de repente, quando tu vê um time aqui dar uma sofrida, não é bom pra nada, né? Nós lutamos sozinhos sempre, né? Então, eu acho que nós seríamos muito mais fortes, tanto o Internacional quanto o Grêmio, se deixasse a rivalidade para futebol mesmo, mas eles, em contrapartida, trabalhassem juntos. Pensar mais em negócios em parceria. Se fosse isso, se pudesse tirar um pouco desse lado torcedor para os gestores do futebol, conseguisse tirar um pouquinho e eles tomarem ações em conjunto, acho que nós teríamos um up no nosso futebol gaúcho aqui, entrando o Juventude, que está aí também, uma pena o Caxias aonde está, e temos outros outros clubes do interior aí, que o nosso próprio Internacional de Santa Maria. Eu era criança quando o Falcão veio para Santa Maria fazer a campanha do tijolo aqui do nosso presidente Vargas aqui, da nossa Baixada Melancólica. E eu acho que isso foi algo que me marcou muito também, porque o Falcão, o pai ajudou muito na campanha dos tijolos da Baixada Melancólica. E o Falcão foi lá na Pampeiro, porque ele também foi um tipo embaixador daquela época para a construção do nosso estádio, Presidente Vargas. E ele foi lá no Pampeiro, nossa, eu era fã pelo Falcão, o Falcão era o cara, eu tinha uma camisetinha número 5 do Falcão, recebi um autógrafo naquela época, um autógrafo de um jogador de futebol, nossa, era um espetáculo. E sempre fui um fã do Falcão. E eu acho que o Falcão é um craque do futebol, ele tinha uma arte de fazer futebol. Tinha uma elegância jogando, né? Elegância jogando. Ele é elegante até hoje, né? Mas ele tinha algo diferente e eu gosto muito do Falcão. Eu acho que admiro o futebol dele e uma pena que ele não conseguiu engatar aí como técnico de futebol, né? Sim, pois é. Mas é isso aí, faz parte, né? Não tem outro jeito. Ali passava uma impressão de ter uma ideia muito à frente e, ao mesmo tempo, sem a didática de como fazer isso acontecer. Como fazer isso acontecer. E aí falta apoio, né? Sim. E nós como um todo, nós como brasileiros, nós somos imediatistas para tudo, né? É verdade. Que é para onde, difícil tudo. Projeto, e aí você vai fazer um projeto aí para longo prazo de 5 anos, não tem jeito. Não tem jeito. Nessa história aí do futebol, eu lembro que uma vez eu estava chegando na Pampeira e tu tava correndo porque tu ia viajar.
Claro, assisti a partida do meu time lá em Porto Alegre. Não, você me perguntou, você para ver o jogo? Paro para ver o jogo. Se tiver um joguinho em Porto Alegre, puder ir, vou a Porto Alegre, sou sócio internacional, eu e meu filho somos sócios, a Débora tem uma cadeira também. Vai a família, programa familiar. Eu, a Débora, a Débora e o Pedro vamos pro estádio Beira-Rio, vamos lá gritar, vamos lá se divertir e torcer pro nosso time. Tendo futebol, estou aí numa expectativa que libere novamente o público. Mas, pela regra, vai ser no máximo 2.500 no Beira-Rio. Não vai dar para ir. Então, com certeza, eu vou ter que esperar muito mais tempo ainda para poder assistir a retomada. Né? Tu falou ali na Escola Santa Maria. Tu fez quanto tempo? Foi só essa escola que tu passou? Passou por outras? Eu comecei minha carreira estudantil. Eu comecei minha carreira estudantil no Colégio Santana. No Santana. E muito interessante, porque para o Santana? Naquela época, o Santana era um colégio misto, né? Quando eu comecei, e o Colégio Santa Maria era só homens, né? E o Colégio Santana Mulheres, então tinha 3 irmãs mais velhas. Nós vamos levar as irmãs para o colégio, ele vai para o mesmo caminho, vai naquele colégio. Quando abriu... Então foi lá, para o meu primeiro ano, meu segundo ano, quer dizer, antigamente tinha jardim, então eu fiz o jardim, depois eu fiz o pré, depois o pré fui pro primeiro ano. Meu primeiro ano foi no Colégio Santana. Quando abriu no Colégio Santa Maria a possibilidade de entrar mulheres, aonde foram minhas irmãs todas pro Santa Maria, porque o pai estudou lá, uma série de coisas, eu acabei indo pro Colégio Santa Maria. Aí eu fui no segundo ano para lá. Aí eu comecei no segundo ano, até o 6º ano, onde trupiquei, fiz 2 6º anos, fiquei forte no 6º ano, Pabu, conhecia tudo do 6º ano. Aí depois segui de novo e terminei o Colégio Santa Maria, me formei, vamos dizer assim, no 2º grau, agora ensino médio, né? Terminei o 2º grau no Colégio Santa Maria. E novo, porque eu terminei ele com 16 anos. Né? E acabei 16 para 17, eu estava entrando na faculdade. Então foi muito novo, eu com 21 anos estava formado. Então, mas foi tudo no Colégio Santa Maria. Praticamente tudo que eu me lembro foi no Colégio Santa Maria. As artes e as bobagens e o que eu muito aprendi também foi tudo no Colégio Santa Maria. E vou dizer de novo, estou craque em 6ª série. Ficou registrado. Fiquei registrado a 6ª série. Me diz uma coisa, quando tu fala de faculdade, o que tu fez na faculdade? Eu fiz administração de empresas, né? Aqui na Federal? Na realidade, eu não passei na Federal aqui na primeira vez, né? Também, não deu também. O cara estudava para burro, mas não teve jeito de passar. Aí, o que aconteceu? Essa foi muito interessante, Cláudio. Isso é uma passagem muito legal. Eu passei na FUMBA. A FUMBA era a faculdade de Bagé, né? E acabei passando lá e fui estudar lá. E foi muito interessante porque naquela época eu tinha 17 anos e o pai tinha me entregue um Fusca naquela época. O Fusca eu tinha uma série, a álcool, um azul muito bonito. E eu dava aquelas minhas escapadinhas, sem carteira, né? Dava aquelas fugidinhas, coisa e tal. E quando eu estava indo eu e ele, junto, para Bagé, e ele chegou e eu estava indo e eu ficava imaginando, eu vou para Bagé, o pai vai me alugar um apartamentinho lá, né? Levo o meu Fusquinha, vai ser algo interessante, né? Aí o que aconteceu? Ele no meio do caminho, meu filho, vou te dizer uma coisa. O que aconteceu? Quando eu comecei a estudar em Santa Maria, eu parei numa pensão. Nós vamos chegar lá, nós vamos procurar uma pensão para você. E aí olha, não pensa que o Fusca não vai para Bagé, porque tu não tem carteira de motorista de jeito nenhum. Tu vai ter que andar a pé lá. E aí fomos para lá, fomos procurar uma pensão. E aí achamos uma pensão na frente da faculdade, do centro administrativo da FUMBA na época. Tinha uma pensão, eram vários quartos e o banheiro era comum no final do corredor e ali eu fiquei um semestre estudando desta forma e a faculdade de administração era no Colégio Auxiliadora, umas 10 quadras da onde eu morava. Então eu caminhava para burro, estudava de noite, voltava, não tinha banheiro no quarto, dei um jeito de vir para Santa Maria. Aí vim para a faculdade de Santa Maria, vim para a Universidade Federal de Santa Maria, acabei terminando a faculdade,
me formando em administração de empresas e logo depois fiz uma especialização em gestão empresarial também pela Universidade Federal de Santa Maria. Minha especialização em gestão empresarial, como gerir uma empresa. Tá certo. Quando tu falou lá atrás, e por isso que eu falei que eu ia retomar, tu citou teu pai. Sim, né? Claro. E aí tu citou ali, como é que era esse pai, Eduardo, hein? Como é que esse pai chegou e falou assim, bom, essa sexta série aí, né? E agora tu já deu um exemplo aí da história, não vai ser bem assim como tu tá achando lá em Bagé. O pai era ferrenho, meu velho. O pai era forte, o pai exigia muito da gente, né? E eu me lembro uma vez, porque a mãe deixava pro pai, né? Coisa ruim, deixava pro pai. Eu me lembro uma vez que eu aprontei, a mãe veio para bater em mim e disse, não, quando teu pai chegar que tu vai ver só que é bom pra história. Aí eu botei umas 6 cuecas, uma calça em cima da outra e esperei tranquilo. Tipo, tô armado. Aí o pai chegou e me deu umas pauladas, eu tranquilo, bem faceiro, né? Aí ele descobriu, aí foi terrível, ele tirou tudo. Aí apanhei sem nada, no pelo duro. O pai era muito exigente, né? E eu acredito que a habilidade dele foi de poder de me ensinar como administrar uma concessionária, né? Ele fez com que eu tivesse a oportunidade de passar em todos os setores da empresa. Então, eu trabalhei um pouquinho em cada setor. Fui mecânico, fui estoquista, trabalhei dentro do administrativo. Então, eu tive vamos dizer assim, uma base, tive no chão da fábrica, propriamente dito, para poder aprender. E ele cobrava muito, né? Cobrava muito de você economizar, de você não fazer bobagem, de você não fazer nada. Então, a gente tentava ser o mais certo possível, né? E, ao mesmo tempo, dava umas escapadinhas fora dos olhos para poder dar uma brincadeira e fazer alguma coisa de arte, vamos dizer assim. Mas com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Ele disse que cabeça vazia, o tempo ocioso, a gente começa a pensar bobagem. Então, eu estudava de manhã no Colégio Santa Maria e à tarde, quando não tinha atividade do colégio, eu acabava indo para Pampeiro para poder trabalhar. E aí começou a minha história lá dentro e hoje eu estou como diretor-presidente no lugar que ele estava e acredito que ele deva ter preparado. A gente nunca vai ser... Eu nunca vou conseguir me igualar a ele, né? Com certeza. Foi um professor, uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei. A parte de como administrar, como cuidar do seu negócio, né? E a educação a mamãe dava, né? A educação, a mãe ensinou a gente como ser educado, como tratar as pessoas. Eu acho que as pessoas são pessoas, todos, independente de que tipo, de cor, do que jeito, de que situação. Hoje, muito hoje é falado em função dessa questão de diversidade. Então, para mim, o ser humano é ser humano. Tem que tratar tudo da mesma forma, todo mundo igual. Acho que isso que eu carrego isso muito, muito forte, né? Até brinco com a Débora, minha esposa, eu digo para ela assim, poxa vida, aquele cara lá parece que você acha Nossa Senhora. Como Nossa Senhora? Sim, Nossa Senhora, acho que tem o rei na barriga. Só a Nossa Senhora teve o rei na barriga e tem várias pessoas aí, acho que são Nossa Senhora por aí. É complicado, né? Verdade. Eduardo falou na Pampeiro, assim, como é que é a Pampeiro nasce pelas mãos do teu pai? Sem dúvida. Sem dúvida. E isso aí, e tu, claro, tu acompanhou muito dessa história vendo ele construir isso, evidente. Para quem não conhece ainda, porque ao mesmo tempo que a gente está comunicando aqui com a galera de Santa Maria, a gente, né? O YouTube estamos longe já. Conta um pouco desse nascimento aí e do que tu pode trazer da construção do teu pai quanto a Pampeiro. Vamos fazer um breve histórico, né? Sim, empresa a Pampeiro aqui em Santa Maria, né? Na cidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul, Brasil, sul da América do Sul. Né? Se você olhar lá no mapinha lá... Se olhar um mapinha do Rio Grande do Sul, pegar uma pontinha, vamos botar no meio do Rio Grande do Sul, vai estar lá Santa Maria e praticamente no meio de Santa Maria vai estar lá Pampeiro. É algo parecido por isso aí. Então, a Pampeiro já tem 61 anos, né? Foi fundada em 1960. O pai fez parte, tinha outras pessoas, sem dúvida alguma, porque ele não tinha capacidade sozinho, e nem financeira e tal.
E a própria empresa que deu o nome a Pampero foi a Minuano. A Minuano era distribuidora dos produtos DKV, né? E esses produtos DKV, aqueles que fazem e vai embora, esses DKV mesmo, são esses aí. As portas abriu o contrário, né? E começou vendendo esses produtos em Santa Maria junto com Massey Ferguson, né? A Pampero, inclusive, se chamava Pampero S.A. Máquinas Agrícolas. Esse era o nome da Pampero. E a Volkswagen, né, acabou adquirindo a marca DKV aqui na Europa e aqui no Brasil também. E a Volkswagen, naquela época, chegou... olha, vocês têm possibilidade de seguir com a marca Volkswagen. Isso foi lá em 1967, por aí. Vocês podem começar a continuar vendendo Volkswagen. E na época foram conversar com o pai, né? E ele disse, não, eu não para ser revendedor Volkswagen em Santa Maria, só se eu for exclusivo em Santa Maria, porque já existia um outro concessionário em Santa Maria. E não sei qual é o que aconteceu, não sei bem os pormenores, como se diz assim. A Pampero foi nomeada Volkswagen na época, e aí ficou somente a Pampero. E na época disseram, tem que separar, não pode ser o mesmo negócio, não pode ter Volkswagen e Massey Ferguson, vocês vão ter que separar. E foi aí que foi fundada a Itaimbé Máquinas Agrícolas, que é de Massey Ferguson, aqui de Santa Maria. E naquela época foi convidada a família dele para fazer parte desse negócio. Até quem deu o nome Itaimbé foi o pai na época. E por algum tempo ficou ainda, acho que uns 4, 5 anos, a família dele, junto com a família da Biak, que estava na Pampero, continuou junto. E depois o pai acabou vendendo para os dele, e hoje é um sucesso, são pessoas sim. maravilhosas de sucesso, seguiram a carreira do Itaimbé, hoje um baita grupo também de trabalho. E na época pegou aquele dinheiro, capitalizou a Pampero e seguiu adiante com a marca Volkswagen, né? Com o produto Volkswagen. E eu acabei entrando aí já lá na década de 80 que eu comecei a trabalhar, né? Foi em 83 que eu comecei a trabalhar. E aí essa história toda que eu sei do antes é porque o meu pai era um historiador, ele adorava contar história, adorava passar essas histórias, né? O nome das pessoas. E aí eu comecei a trabalhar desde 83, aí tu vê, de 80 até agora... Já são 36 anos aí que eu estou já trabalhando na atividade da Pampero. E a Pampero se criou assim, então eu tive essa relação de estar junto com o crescimento e junto com as decisões empresariais que ele tomou, e muito de observar, muito de enxergar, muito de ver como é que ele fazia. Acabei ainda aprendendo um pouco e seguindo, né, aquelas coisas que ele fazia para a gente poder ter o sucesso no nosso negócio. E são premissas que a Pampero tem hoje e a gente não abre mão, né? Que ser uma empresa honesta, ser uma empresa clara, tem que ter a certeza daquilo que a gente faz, cumprir com aquilo que promete. Isso tudo não muda, né? Esses valores, eles ficam e precisam ser preservados. O que muda e o que a gente está constantemente, né, Osório, mudando é a maneira de como se fazer as coisas. Antes era de uma maneira, agora hoje é muito rápido, muito dinâmico as coisas. E aí a gente procura parceiros também, o caso da Osório, Agência Osório, não sei se tu conhece, depois te apresento um cara muito legal. Depois ouvi falar mais ou menos. E ele também nos ajudou, né, a entrar nessa nova realidade da marca Volkswagen junto com a Pampero no mercado que passou a ter mudanças muito drásticas e uma pandemia que surgiu aí que a gente está enfrentando de tudo que é forma. Pois é. Eduardo, como é que é para um gestor que tem uma empresa do tamanho da Pampero? E para quem não conhece, para quem conhece tem noção, e às vezes até acho que para quem conhece não tem a noção do tamanho que é, né? Às vezes o pessoal olha ali e acha que é meia dúzia de pessoas e na verdade é uma estrutura gigante, né? Que tu tens em mão. Como é que é para um gestor ter que lidar com um processo desse que foi a pandemia sem tu ter referência do que fazer? Perfeito. Né? Porque daqui a pouco surgiu e tu olha para trás assim, cara, não tem referência, ou seja, eu tenho que... Temos que buscar alternativas, né?
E eu acho que também muito das pessoas que estão junto com a gente, eu acho que o que leva a empresa para frente é o seu quadro de pessoas que estão dentro da empresa. E nós vínhamos, né, antes de surgir uma pandemia, e foi quando assumi em 2015, definitivamente a Pampero, de 2015 até 2019, antes de chegar a pandemia, 2020, antes de chegar a pandemia, nós já vimos num processo de reestruturação, né? Um processo de mudança de cultura, de como nós temos que preparar para o futuro. Algo nesse sentido, né? Nós já vinha buscando algo que se pensava, mas vender por telefone não se vende, vender por internet é muito difícil. E nós já estávamos buscando esse caminho. Eu acho que nos ajudou muito. Exatamente, nós já vínhamos fazendo certas reestruturação, já vinha trilhando certas coisas. A estrutura também já vinha sendo diminuída em função das mudanças de tecnologias. E aí entrou uma pandemia, né? E aí você tem que ter pessoas que te ajudam a pensar e tem que ter um momento de refletir e pensar. E um momento que eu mais refleti e pensei foi no momento que eu fiquei dentro de casa, quando obrigaram a todo mundo a fechar as portas. E a gente lá dentro, pensando em casa, fazendo... Depois vou ter que contar o que eu fiz para passar o tempo. Pensando quais as estratégias que nós podemos fazer. E aí nós fizemos o feirão online, trabalhos diferentes de questão online, mas tudo com a ajuda de profissionais, né? Como você, profissionais, a nossa equipe também pensando, e todos, né, imbuídos numa situação que era diferente para tudo e para todos, então tivemos que buscar isso, uma base que a gente já tinha, e buscando o novo, com alternativas e com coisas criativas que surgiram na época, né? E estão surgindo todos os dias, né? Sim. Todo dia. A gente cobra muito isso. Cobra não. A gente pede para a nossa equipe, né, dar sugestões. Sugestões, por mais esdrúxula que seja, às vezes é uma grande sacada que pode surgir para a gente poder ter um diferencial do mercado, né? Não, e o complicado é que é um todo, que não é só a forma de comercializar, vender, mas também a dificuldade de produto, né, Eduardo? Que a indústria automobilística está passando por um mundial, processo, né? A indústria automobilística, né? mundial, eles também estão passando por um processo muito grande de mudança, né? E principalmente a falta hoje de matéria-prima para produzir os automóveis. Os carros não estão sendo produzidos da maneira como eram, né? E a gente não tem a disponibilidade de carro como gostaria de ter. A gente está trabalhando sem estoque, Osório. Nós tínhamos carros zero à pronta entrega, trabalhava aí numa faixa de 50, 60, 70 carros zero à pronta entrega, né? E os outros encomendando já, mas entregava em 7 dias, 10 dias, 15 dias. E isso era uma rapidez muito grande, né? Hoje, dia 27 de setembro, a Pampero tem 2 carros à pronta entrega, apenas, né? E o resto tudo vendas futuras. Sim. Então as vendas do mês de setembro já estão todas vendidas, as vendas do mês de outubro estão praticamente todas fechadas, já tem carros de novembro, já tem carros entregando em dezembro. Então mudou a maneira de vender. E eu acredito que isso também colaborou à mudança do perfil do consumidor. Já que eu tenho que esperar, já que o negócio não é tão imediato, para aí, quem sabe eu já programo o carro como eu gostaria. Eu quero nessa cor, eu quero desse jeito, eu quero assim, assado. Então, ele vai esperar, mas vai esperar aquilo que ele realmente quer. E muito o mercado automobilístico no Brasil funcionava muito no impulso, né? Da pessoa entrar na concessionária, gostar do carro, até queria uma cor branca, mas já tinha um preto à pronta entrega. Eu vou levar o preto porque está aqui, ou a condição era feita para que ele pudesse levar o preto e ser melhor que do branco que ele queria esperar. Então, tudo era uma maneira do consumidor também estar inserida no mercado. E hoje eu acho que o consumidor está mais maduro nesse sentido, né? Ele está mais... não, eu quero o carro, eu vou esperar o carro, mas eu quero o carro assim, assado. Eu acho que isso é uma maneira, que é uma sacada... Tem uma visão diferente aí também. Diferente, né? E a gente está buscando se adaptar, e a Pampero está buscando essa maneira de trabalhar, né, muito estreita com a Volkswagen e com o próprio consumidor, né, com os próprios amigos que a gente acaba fazendo. Né? Eduardo, facilita ter uma marca que está ali praticamente sempre vem sendo
melhor da categoria, né? A gente tem aí carros, categoria de quatro, SUV, hein? melhor. Quatro. Categoria até 100 mil, melhor indicação de compra. E aí tu tem sempre, na lista dos carros mais seguros do mercado, há um tempo atrás, se não me engano, quase dos 10, os 10 quase eram Volkswagen. A Volkswagen buscou uma transformação muito forte. Eu acho que nós conseguimos manter uma liderança no mercado com a marca Volkswagen uma época atrás. Olha, não sei como. A gente tinha produtos que o consumidor não queria comprar e nós vendíamos. Né? Hoje a Volkswagen, acho que a entrada do novo Polo, que em 2017 foi uma mudança, foi um marco para a Volkswagen, um marco para a rede de concessionários da mudança do perfil da Volkswagen. A Volkswagen passou a entender, passou no nosso mercado a projetar produtos de acordo com a visão do consumidor, né? Com a visão do usuário do carro. Por muitos anos a Volkswagen produziu carros que os engenheiros achavam que tinha que ser. Né? E aí, onde foi? Como a Volkswagen voltou para as pessoas, uma Volkswagen diferente, uma Volkswagen voltada à diversidade, voltada realmente a famílias de todos os tipos, e voltada principalmente, a palavra como diz, uma empresa voltada às pessoas. E aí ela passou a produzir carros que as pessoas querem. E isso ajudou, sem dúvida alguma, e para nós casou bem no período que a Pampero começou a ser uma nova Pampero, a Volkswagen entrou como uma nova Volkswagen. Eu acho que aí foi um casamento perfeito, porque somos Volkswagen no sangue desde sempre, né? E a Volkswagen se renovou e a Pampero estava se renovando também. E aí é um caminho que nós estamos trilhando juntos, uma nova Volkswagen e uma nova Pampero. Hoje até postei no Facebook, no Instagram, exatamente isso, né? Que nós temos duas marcas, uma marca Pampero e uma marca Volkswagen. E essas marcas, elas realmente uma impulsiona a outra. Sim. Né? E isso é interessante porque para o público que não é de Santa Maria, né? O que a Pampero significa, que aqui a gente ouve, né? Os consumidores dizem, eu vou lá na Fiat, eu vou lá na Chevrolet, eu vou lá na Honda, eu vou lá na Ford, agora eu vou lá na tal marca, eu vou lá na tal marca, eu vou lá na Pampero. Uhum. Ela não fala eu vou lá na Volkswagen, né? Exato. E isso é um trabalho de muito tempo, meu pai também fez, e é uma sequência que a gente vem falando, que hoje você vinculou a marca Volkswagen com o nome Pampero, né? Então, quando você quer ir na Volkswagen, você não diz nem eu vou lá na Volkswagen, eu vou na Pampero. É verdade. E é isso aí mesmo. Tu falaste no Polo, sabe que eu lembro de ver um review, foi a primeira vez que eu tinha visto, na verdade. Certo. Um review de um carro feito por um youtuber tech, que é o Fábio do Brazilian Geeks. E ele pegou um Polo Highline e começou a mostrar. Eu assisti o vídeo e eu pirei, assim, eu falei, cara... Que carro legal. E aí ele focou, lógico, nas questões de tecnologia, mostrou o painel, né? E aí eu falei assim, cara, olha aquilo ali, olha aquele painel. E o que eu achei legal foi justamente o fato da Volkswagen, através de um concessionário, ter contratado um youtuber tech para comunicar. Porque aquilo ali, para mim, foi uma disrupção, normalmente, que a gente vê. Porque a gente vê o cara que é especialista em carro falando de carro. Uhum. E, de repente, quando eu vejo um cara que é especialista em smartphone mostrando um carro, eu falei assim, cara, olha só que legal isso que tá rolando. Um quebra do paradigma muito forte. Eu tive a oportunidade de conversar com ele um tempo depois, até recentemente, e aí o Fábio falou, cara, que legal. Eu falei, cara, eu lembro de tu fazendo aquele review, e ele disse assim, aquilo foi um movimento interessante, porque foi um carro que me surpreendeu, e me surpreendeu também a ideia, claro, deles mostrarem o painel, aquela coisa toda. De lá para cá, quando eu conheço melhor a marca, tu trouxe justamente o Polo como um diferencial, a gente vê a chegada de carros como... A gente tem lá, vamos citar lá, vamos pegar a Virtus, vamos pegar a Jetta, pegar o T-Cross, que, né, a gente teve a oportunidade de estar junto quando ele chegou ali. Agora chega o Taos. E aí o Nivus, que também é um carro que chega num processo diferente, numa posição de escala sem dúvida, entre categorias diferentes também. Ele abriu uma nova categoria que não existia, né? Que é um carro pequeno, de porte, vamos dizer assim, categoria não super luxo, sim, que é a Coupé, que só tinha nas marcas premiíssimo lá para cima, né? De outras marcas e tal.
e o Nivus entrou. Tu sabe que o que eu cito isso porque eu sempre lembrava do pessoal dizer assim, mas eu acho que a Volks tem que mudar o design. O pessoal fala muito isso ainda não, mas tu vê, porque o design Volks, ele é muito marcado e tal. De repente começa a chegar esses carros, como chegou o T-Cross, como chegou o Nivus, e aí a galera começa assim, cara, mas tu viu, pô, o carro é seguro. Ou seja, daqui a pouco a entrega, o benefício, ele é tão diferenciado que a galera começou a tirar essa barreira que eles tinham, claro, e perceber essa evolução de design, de segurança e tudo mais nos carros. Eu estou trazendo isso da marca porque, evidentemente, que apesar de um ano complexo, e tu falaste muito a respeito de ter a Volkswagen no sangue e tal, deve ser legal, né? Trabalhar com uma marca assim que tu olha e fala assim, cara, meu produto com perdão da palavra, meu produto é foda, né? É bom, é gostoso, claro que sim. E a gente consegue transmitir isso, esse prazer, é legal. Legal mesmo, tá? Uma marca dessas inovadora, voltar a ser inovadora novamente. E a equipe vibra com isso também, né? Então, isso ajuda bastante em processos de transformação da empresa, você ter produtos agradáveis e produtos que hoje são procurados, né? O Nivus buscou um público jovem aí que vem buscar o Nivus. Ele vai lá e diz, olha, esse é o carro que eu quero. Aquele jovem mais aventureiro, que gosta de pedalar, gosta da bike no final de semana, gosta de viajar para poder depois curtir uma bike, puxa, busca o T-Cross assim, direto, né? E agora, uma família um pouquinho maior chegou agora o Taos, né, nessa jogada. Então, o Taos, o Nivus, o T-Cross, são carros que estão assim, nossa. E quem gosta de um sedã gostoso, o Virtus é um baita sedã. E não podemos falar do ícone que começou essa transformação toda, que é o Polo, né? E o Polo vai sofrer uma transformação muito legal. Vai ter buscando o novo, se alguém quiser já ter uma referência, dá uma olhadinha do novo Polo na Europa. É o que está se preparando para chegar no Brasil aqui. Aquele design olha, vai ser um carraço, né? E isso é muito gostoso. Poxa, é muito gostoso. Muito gostoso. E até você pega as pessoas assim, ó, anda num Volkswagen para você ver o que é um Volkswagen hoje. Sim. Né? O que é um Volkswagen hoje? E a questão de segurança. Poxa, eu tenho no pátio da empresa lá uma T-Cross que sofreu um acidente. Né? O carro destruiu completamente. Né? A gente consegue enxergar o dispositivo de segurança, o motor caiu. Ele não invadiu, ele bateu de frente com uma caminhonete e o motor desce e vai para baixo. Para não invadir o cockpit. Ele não invadiu. E mais, as 4 portas, o carro está destruído, as 4 portas abrem para poder salvar as pessoas e tirar as pessoas dentro do carro. Isso é questão de segurança que a Volkswagen não abre mão. Né? Então, as pessoas já estão olhando para isso também. Poxa, qual é o bem mais precioso que existe hoje? Né? É a minha família. Sou eu, minha esposa, meus filhos. Poxa, eu vou para a estrada num carro que não me dá segurança nenhuma. Poxa, será que minha vida, minha família não tem valor? Será que eu não posso pagar algo mais para ter uma segurança? Então, olha, a Volkswagen está buscando isso, está levando para o público exatamente mostrando cada vez mais a segurança que você pode ter no carro. Esse T-Cross que foi acidentado, né, ele é todo solda laser. Não tem nenhum ponto da solda laser que chegou a mexer. Ele capotou, virou em cima do asfalto, teto solar, perfeito, cara. Não baixou nada. Um carro extremamente seguro, muito seguro. E a Volkswagen vem buscando cada vez mais essa questão, não abre mão da segurança. Legal. E eu acho que a segurança é fundamental na hora de uma decisão do carro. Quando a gente fala isso, e a gente falou muito sobre família e inovação, a Volkswagen tem isso, né, Eduardo? Ela tem modelos como Fusca, Kombi. Ícones, né? Ícones, né? E aí tu pega assim, ó, cara, olha só isso, né? Tem uns ícones que ele envolve tanto sentimento, né? Eu comentei contigo, a minha família, a nossa relação, a gente tem uma relação muito forte com a Santana Quantum, que é um... Fizeram, carraço. Nossa, era um familiar, né? Cabia todo mundo lá dentro. Aquele carro. E aí a gente olha para trás, muitas pessoas, assim como eu, têm histórias com a Volkswagen, né? De olhar, lembrar. Nós tínhamos um grande amigo da família, que hoje não dá mais para fazer isso, mas ele tinha 5 filhos. Aí ele botava num Fuca. Todo mundo. Passava lá em casa, me pegava, passava mais na casa uns 2 ou 3.
Entravam lá pra dentro lá do pra trás, buraco. Ficava 3 no buraco. E é aquela coisa, chegava na hora do chegar, ia jogar uma. Não que eu jogasse, eu era o abobrão da história, mas assim, chegava na história, no campo de futebol, saía quase 2 times dentro de um Fuca, né? É isso aí. E aí tem essas histórias, e hoje tu começa a ver as pessoas, os jovens que tu citou, construindo o seu primeiro carro ali, de pegar um Motocross, pegar um Nivus, enfim, aí com certeza vão ser carros que vão gerar outras sensações e lembranças, né? Com certeza. Pô, isso eu acho muito legal, assim. Quando a gente olha para tudo isso, eu não posso deixar de perguntar, senão a gente deixa passar e não pode, como é que é o Eduardo pai, hein? Pá. Saímos da empresa, corremos para casa, agora como é que é o Eduardo pai, eu até brigo com a minha esposa, porque a minha esposa é firme para burro, entendeu? Ela é muito ferrenha. E o Eduardo é meio, boa, meu filho, vai lá, vai tranquilo, eu sou mais de boa. Eu sou muito mais tranquilo, eu levo o Pedro, meu filho, numa tocada bem mais leve, mas que não me tire para bobo, que não me tire para inventar alguma história, né? Isso, acho que eu carrego com ele uma coisa muito interessante, meu filho, assim, ó, por pior que seja, conte a verdade, sempre. Seja honesto e fale a verdade. Ela precisa ser dita a qualquer momento, de qualquer instante, a sinceridade e a verdade devem ser colocadas. Não me minta. Se tu fez alguma bobagem, me conte a bobagem. Que aí já ganhou pontos para que você possa diminuir alguma repreensão, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sou muito mais paizão, assim, do que um pai muito rígido, entendeu? A Débora minha esposa, ela vai escutar, né? Pense bem no que você vai falar nessa hora. A Débora é mais ferrenha, né? Mais pau no ferro. Já cobra do Pedro certas coisas que o Eduardo não cobra. Até me sinto culpado certas vezes. Olha, acho que eu não estou sendo tão forte assim. Mas eu acho que é o equilíbrio, né? Sim. É o equilíbrio dela ser mais firme e o Eduardo ser mais um paizão, as coisas se equilibram, né? E aí, eu acho que o pai Eduardo, o pai mais paizão, mais bobalhão, estou sempre brincando com ele. Eu chego no quarto, estou sempre brincando, sempre falando uma bobagem e toco, por exemplo, bato no braço dele e aí vou lá, bato no braço de novo. Para, pai. Eu sou brincalhão mesmo, gosto de brincar, tô sempre brincando, enchendo o saco pra caralho, encho o saco dele pra caralho. Tu vai ver só, eu te encho e vou continuar te enchendo o saco, não adianta. E ele fica pé da vida, e aí, tanto que esses tempos ele disse, pai, tu é um doente, pai, tu não para de me incomodar, cara. E eu sou assim desde a hora que eu levanto, Cláudio. Viu, Osório? Eu levanto a 1000, eu levanto com disposição, e ele levanta emburrado, cara. Cara fechado, emburrado. Eu vou levar ele pro colégio, fico incomodando ele, fico cutando na perna, cutuco no braço, cutuco aqui. Vamos lá. Pai, recém-acordei, pai, me deixa. E eu vou continuar fazendo isso aí, Pedro. Eu vou te incomodar. E essa diferença nós temos. Ele se levanta sempre, e eu tô sempre bem ligado, totalmente ligado. Tu sabe que eu acho que é o professor Clóvis, o filósofo, que ele fala que tem as pessoas que são normais, que acordam emburrada, e tem aquelas pessoas que tem um pacto com o capeta, eu acho, que acordam a fim de pilhar todo mundo, e já com a pilha ele fala, cara, aquilo não é normal. Cara, é verdade, eu acho que eu nasci com essa história do capeta aí, porque eu já levanto empilhado, já levanto muito pilhado, e é legal, mas é isso aí depois do banho, tá? Antes de tomar o banho, tá meio assim devagar, tomar um banho, parece que encheram de energia a bateria, e o pai Eduardo já começa a incomodar o Pedrão. Tá certo. Quando a gente olha para esse lance familiar e tudo mais, o que tu faz para passar o tempo, Eduardo? O que é uma coisa... Tirando, claro, já falou do futebol aqui. Né? Gosto do futebol, gosto de olhar um futebol. O que mais que o Eduardo... Torço pelo meu Internacional. Agora, nesse domingo, nós tivemos uma partida com o Bahia, ganhamos 2-0, muito bonito. Até foi uma piadinha muito interessante, né? Disse, foi um placar interessante para os gaúchos. Veja só, fizemos 7 gols e somente levamos 4. Né? Isso aí foi muito legal. Foi, o Juventude fez 2, o Inter fez 2 e o Grêmio fez 2. Não, foi 2. 2. Foram quantos? Não, o Juventude fez 3, foi 7.
E os gaúchos tomaram só 4 gols. Então tudo legal. O Eduardo gosta de passar o tempo. O Eduardo tem uma coisa que eu faço, acho que você não sabe. Eu sou um cara que gosta de fazer plastimodelismo. Não sei se tu já... Sei o que é. Pois é, eu gosto de... É mesmo, Eduardo? Eu chego num sábado de tarde, fico contando para chegar o sábado de tarde, para poder sentar lá e começar a montar meus kits, né? Tenho minha cabine, tenho meus aerógrafos, minhas pinturas, faço minha pinturazinha, estou terminando um avião, agora estou começando um navio. Mas navio não, um veleiro, estou começando a fazer um veleiro agora. Então, eu quero ver se... que legal. Quero ver se fica... O avião foi um saco. Eu brigo com a Débora, eu digo, Débora, eu arrumo um troço e quebro o outro. Aí eu ajeito um lado, quebro o outro. Aí leva mais tempo. Você pode levar 3, 4 meses para fazer alguma coisa, eu levo 8 meses, porque eu arrumo um lado e estrago o outro. Mas isso aí me passa o tempo bastante. Né? Eu gosto de caminhar, todos os finais de semana eu e a Débora saímos para caminhar, usamos um clube que tem aqui em Santa Maria, Clube Recreativo Dores. A gente vai caminhar de manhã ou de tardezinha, no final de semana. Gosto de caminhar, gosto de tomar um café e gosto de fazer meu plastimodelismo. Isso aí é muito legal. Isso aí a minha vida entra ali, começa a fazer e esquece, né? Esquece o resto, limpa a cabeça para começar... Viu, Pedro? Para começar de manhã cedo, já empilhando. Aí, Pedro. Eduardo, não dá para não falar. Agora tu falou de plastimodelismo e tem relação também. Tu tem uma coleção ali no teu escritório. Tem. Né? Tem meu Batman lá, meu Coringa. Tem uma estante de carros também. Tem uma estante total de carro, né? Muitos carros. Acho que deve ter uns 400 e poucos carrinhos lá. Que eu fui juntando, até porque sou apaixonado por carro, mas tem moto também. E tem o Batman, Michael Keaton, né? De 1989, né? O filme com... Que tá voltando, por sinal, vai aparecer no filme do Flash, já confirmado. Viu só? Que legal essa... Muito legal. E o Jack Nicholson era o Coringa, né? Então, tem o Coringa, tem o Batman. Já tem o Inspetor Gordon, que já é de uma nova era, porque eu não consegui o Inspetor Gordon daquela época, até porque o artista não era muito... Sim. Né? E tem uma nave do Star Wars, né? Eu sou também tarado por Star Wars como você. Gosto muito. Acho que... O pessoal nem sabe disso. Eu vou ter que abrir o jogo. Depois vou ter que vir aqui fazer um Eduardo mais, que aí é eu conversando com o Cláudio, para ele poder falar um pouco dessa história de Star Wars, né? Ele vira um Coldplay, aí ele se veste, ele participa dessa história toda. Eu acho que Star Wars foi algo que começou também como eu era garoto e me marcou muito, né? E consegui levar isso pro Pedro. O Pedro também é tarado pro Star Wars. Tem os bonecos do Star Wars, tem o Yoda, tem os Stormtroopers. E tem o Obi-Wan, que ele é apaixonado pelo Obi-Wan. E eu também gosto muito, né? Eu gosto, e o meu fã... Tem o Michael Keaton lá, porque eu sou fã do Batman, né? O meu super-herói de criança é o Batman. Tô tarado por Batman. Adoro o Batman. Gosto do Batman. Ganhei uma camisa de presente do Batman, do meu amigo Cláudio, né? Ganhei essa camisa, uso dela direto. Então, eu sou eu brinco, eu sou um eterno criança, adoro brinquedo. Adoro brinquedos, adoro bonecos, adoro... coleção, sou um Falcon maníaco. Tu chegou aqui mostrando já, né? Hoje saiu a pré-venda, dia 27 de setembro saiu a pré-venda de um novo Falcon aí, Aventuras da Amazônia aí, o Falcon novo. Eu tenho 2 Falcons guardados de 1977, foi quando eu ganhei, um com barba, outro sem barba. Né? Eu tenho os 2 de 77. E agora eu comecei a fazer uma coleção desde que começou a reedição, né? A reedição da Estrela, né? E eu comecei a colecionar Falcon, comprar Falcon de novo, viver esse momento de Falcon, é muito legal. Hoje eu comprei mais um Falcon. Eduardo, e tem uma estante que eu estou preparando, uma estante para poder botar todos os meus Falcon à vista. Olha que né? legal. O Eduardo, quem não sabe, o Eduardo chegou aqui hoje, a primeira coisa, ele falou assim, olha esse Falcon aqui, tá vindo. Foi mesmo. Eu vibro com essas coisas, né? Legal. Eu sou um perigo de noite, né? Com o Mercado Livre. Agora essa coisa do AliExpress é um perigo bárbaro. E é ruim, porque
Ele compete com todos os nossos mercados aqui do Brasil, né? Mas olha, tem tanta coisa legal lá que o cara fica louco. E é um perigo, eu tenho que me segurar. Se não tiver a dona Débora do lado ali, daqui a pouquinho vai o cartão. Não, segura. Segura, senão daqui a pouquinho aparece mais uma caixinha. E eu brinco com isso, porque eu tenho uma secretária lá na Pampeiro, que é a Joana. E a Joana, cada vez que Eduardo, uma caixinha. Eu sou que nem uma criança. Os olhos brilham assim, chegou mais uma caixinha. Isso é legal, a dinâmica. Porque às vezes é isso, né, Eduardo? O cara olha o Eduardo ali, o presidente, o diretor-presidente da Pampeiro e tudo mais, e por mais que seja simpático, o cara jamais vai imaginar esse Eduardo aqui. Daí eu falei, vamos ter uma conversa lá, de boa, porque... É uma dinâmica legal essa, né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei no teu escritório, eu olhei assim, cara, olha só, o cara tem um Batman ali. Tem. E aquele, o Jack Nicholson, que peça linda, né? Aquela peça é maravilhosa, da Hot Toys, né? Sim, não, Hot Toys... A Hot Toys eu acho que não tem hoje um que bata a Hot Toys, né? Pela riqueza de detalhes, né? Cara, ver a textura da pele ali naquela... Tudo, né? A expressão do olhar, a expressão de tudo, né? Você tem... E ele, assim, tem um olho que tu vira, né? Tu mexe no olhinho do Jack Nicholson. Que ele tem essa... Tem. Então, de repente, tu bota o olho para onde tu quer. Legal. Não, é sensacional. E aí, eu acho que marcou muito o Jack Nicholson nesse quadro, essa né? coisa de tu gostar, isso foi desde cedo, sempre era uma coisa só tua, ou tu compartilhava isso também com os amigos, assim, Não, uma coisa muito mais minha mais mesmo. Tua. Mais minha. Até os meus colegas, meus amigos, tu acho que achavam que eu era louco, né? Juntando bonequinho pra cá, juntando bonequinho pra cá, juntando bonequinho pra lá. Carrinho, sempre gostei de carrinho. A gente faz uma viagem aí, eu e a Débora, né? O que tu vai comprar para levar Eu vou achar uma miniatura para levar para casa. Mas, meu Deus, compra outra coisa. Não, um altinho para minha coleção. E é isso, eu acho que isso é o que faz a gente trabalhar, faz se divertir. A batalha do dia a dia, né? De você administrar uma empresa, você precisa ter um certo momento de descontração. Uhum. E eu adoro colecionar, né? Eu tenho uns carros velhos também colecionando. Mas o boneco é comigo, o carrinho é comigo. Eu gosto muito. Tu falou uma coisa interessante, tu falou de carro velho, mas eu lembro, é uma Variant que ele tem? Eu tenho uma Brasília 74, uma azul calcinha. Mas aí nós estamos falando uma Brasília, não é miniatura. Não, agora, né? Não, agora é real. Uma Brasília 74, azul calcinha, ela tá colada no chão, tá rebaixada, com roda diferente, banco esportivo, motor já tá mais turbinado, impecável, 74. Tem um Fusca 69 original, um Fusca vermelho, tá 100% original, foi aprovado para ter a placa preta, né? E um Fusca Itamar, guardadinho, e um Passat 75. E a minha última aquisição, Débora, tu não sabe. Débora, vamos deixar em off essa parte aqui. Não, vou botar no... minha última... Sacanagem, vou botar no Zoom aqui. Débora, eu sou o mais novo proprietário de uma Kombi 1974. Não sei quando é que ela vai ficar pronta, agora ela vai descobrir. Meu Deus do céu. Eu te mostrei uma coisa aqui quando eu entrei aqui, eu te mostrei? Mostrou. Várias fotos do homem em luta com a natureza, né? Aí era o cara brigando com o leão, com as cobras, com o jacaré, e aí o camarada com a esposa assim, tu comprou mais um bonequinho. Saber foi só uma Kombi. Uma Kombi 74, vamos ajeitar ela aí para no futuro, de repente, te comercializar. Qual é o carro que tem na garagem do Eduardo? O que o Eduardo dirige hoje? O Eduardo dirige um Passat alemão, com muita tristeza que a Volkswagen não está trazendo o Passat mais esse ano. Talvez o ano que vem possa voltar, ou se não for o 22 ou 23, porque está havendo uma mudança na alíquota de importação da Alemanha. Né? Que os carros que estão vindo da Europa vai cair em metade da importação, isso já está definido. Então pode ser que aí possa voltar o Passat de novo. Né? É um belo de um carro. Eu ando num Passat, tenho esse Passat, show de bola, mas o que eu olho todo dia é o carro da minha esposa.
Boa. É um Golf GTI, Não, o Golf último GTI. Golf Lindo, né? GTI, top de linha, preto, lindo, maravilhoso. Então eu tenho um Passat, ando nele, acho maravilhoso, mas fico só de Só de butuca, butuca no só do Golf. butuca no Golf preto que ela tem. E eu lembro que tu tem uma moto também, Eduardo? Tenho duas. É? Tenho E duas. te Eu tenho uma. aventura ainda? Como é que tá isso aí? Adoro motos. Lógico, não tenho. Agora com a pandemia parou muito, né? Mas eu tenho uma Suzuki Vestron e tá pra sair alguma agora mês que vem, em outubro, uma nova Vestron aí. Já tô de butuca. Viu, Débora? Tô pensando em possível... A Débora vai assistir esse vídeo aqui, vou anotar bem meu essas Deus. coisas. Então, gosto de moto, gosto de viajar de moto, mas não tenho feito isso em função de uma série de fatores, uma de tempo, outra de pandemia e tudo mais, acabei não indo. E tem uma Burgmanzinha também, uma automática, uma Burgmanzinha, sensacional, voa as tranças por aí. No verão, no inverno já esquece. Mas eu sempre gostei, sou motociclista. Olha aí. Né? Não sou motoqueiro, sou motociclista. Pô. Adoro andar de moto. A Débora adora andar comigo também. Mas isso exatamente, ultimamente a gente quase não tem andado de moto. Agora no verão tá chegando, a gente vai dar escapadinhas, dar umas voltinhas. Quando tu fala em escapadinha e aí me remete, tu é o cara da viagem também, Eduardo? Eu até não sou... uma viagem ou como é que é isso aí pra ti? Eu não sou tanto da viagem. Quem é enlouquecido pela viagem é a Débora. Então eu acabo viajando bastante pela minha esposa. Ela tarada por viagem, adora viajar. Eu sou um cara meio... Eu tenho medo de andar de avião, né? Se tu olhar pra mim andando no avião, eu sou o cara mais tranquilo que tá ali no avião. Tu vai olhar e diz, pô, esse cara não sente medo, não sente nada. O cara tá congelado cara, ali. Eu tô em pânico interno, enlouquecido, mas eu tô ali perfeito. Em estado perfeito, mas por dentro se remoendo. E eu sou muito engraçado. Um dia antes de viajar, eu já mudo o meu humor. Porque eu vou pegar um avião. O dia do movimento do aeroporto me deixa quase que em pânico geral. Embarco no avião, viajo numa tensão bárbara. Chego lá no local, é o paraíso, te adoro. Adoro. Aí eu estando lá, adoro. Aí quando tá para voltar, começa a ter mesmo pânico de novo, que eu tenho que voltar. E porque eu tenho isso, eu tenho essa sensação de, sei lá, eu acho que é a impotência de você estar num avião, né? Já foi discutido isso, porque tu não enxerga para frente, não enxerga para o lado, não enxerga para lugar nenhum, tá na mão de outros. Mas é isso aí, Mas viajo tranquilo. Se me olhar no avião, tô super tranquilo, fora. Quais são os destinos que o Eduardo que pra ti marcou, assim, do que tu... Eu acho que a minha viagem de lua de mel foi a viagem mais marcante, né? Foi uma baita viagem, 21 dias pela Espanha e pela França. Que legal. Né? E foi algo assim maravilhoso, porque quando foi em 1998, quando nós fomos viajar, eu e a Débora, e o dólar estava a 1,20. Saudade desse tempo. R$1,20. Então, praticamente, eu fiz a viagem toda, né, desses 21 dias, com quase 1 por 1. Imagina. Hoje tenho certeza que eu não conseguiria fazer o que eu fiz, de parar em hotéis, só hotéis 5 estrelas, viajar de classe executiva, 21 dias, com motorista, com tudo. Cara, se eu multiplicar hoje vezes quase 5,50 aí, é outra realidade. Então, essa viagem marcou muito. E todas as viagens, assim, eu e a Débora, a gente curte bastante, né? A gente adora viajar, tanto aqui perto, quanto mais longe, como fora do Brasil. Tivemos, graças a Deus, a capacidade financeira para isso, a oportunidade de poder conhecer outros lugares. E a Disney, né? A Disney, eu sou como te disse, sou uma criança grande. Se eu pudesse ir para a Disney sempre, todos os anos, eu iria. E eu acho que a Disney tem algo interessante que, assim, ó, toda criança no mundo tinha que ter a oportunidade de conhecer aquilo lá. Realmente aquele parque de diversões é muito legal. É muito legal mesmo e eu me divirto muito. A Débora se diverte também. A gente vai parar de virar criança, então é uma coisa que marca bastante. Muito, muito, muito. Mas o que mais marcou e que a gente carrega assim foi a nossa lua de mel.
A lua de mel eu viajei com a Débora de lua de mel e levei um monte de papelzinho, certo? Vale. Então eu dava vale. Quando chegava de noite moído dentro do quarto, caminhando o dia inteiro, o que tu ia fazer? Dormir, né? Aí eu dava um papelzinho. Essa é boa. É verdade, tu sabe disso, né, Débora? Eu dava vale pra volta. Quando a gente voltar, a gente faz alguma coisa. Lá a gente tem que ter tempo pra isso, pra aquilo. Não dava, levantava de manhã cedo, caminhava o dia inteiro, chegava de noite e ia dormir. Sim, imagina. Aí eu dava um papelzinho. Ó, vale. No outro dia, mais um vale. Foram 21 dias de vale. Tá certo. Tá certo. Mas não tem que... Até pra dar uma equilibrada e conseguir tocar a viagem, né? Tá certo. Eduardo, quando a gente olha pro cenário, a gente tá 1 hora conversando aqui e tá sendo muito divertido. Eu sabia que ia ser divertido, lógico, e muito bom conhecer um pouco mais Eduardo. Eduardo, quando olha para o cenário que a gente está vivendo até o final do ano, evidentemente para o cenário do ano que vem. Perfeito. Provavelmente, não querendo te dar a resposta, mas são visões diferentes, né? A gente olha aquela realidade do mercado, pela experiência que tu tem, tu já imagina o que pode vir real de economia e o que se esperar, mas ao mesmo tempo tem aquilo que a expectativa de, mas eu preferia que acontecesse ou tem esperança que aconteça de tal forma. O Eduardo é um cara esperançoso, assim, mas ou tu é um cara que tu olha assim, não, eu já sei que vai ser de tal jeito, então não vou nem criar muito projeto e sonho em cima disso. Eu sou mais realista, assim, né? Nós já temos uma projeção para o ano que vem. Aliás, eu projetava este ano de maneira totalmente diferente do que nós estamos enfrentando, né? Nós terminamos um ano com plena pandemia, com fechamento de empresa, não poder abrir, fecha, abre, como se abrir uma latinha e fechar uma latinha, abrir a empresa, fechar a empresa. Era uma esculhambação total. Sim. Que, vou dizer assim, com toda seriedade, eu acho que só os políticos entendem algo isso, de abrir e fechar uma empresa. Um empresário, se eles fossem empresários, eles não pensariam da maneira como pensam de abrir e fechar uma empresa assim como tão fácil. Não houve regra nenhuma, né? Era uma loucura. Era uma loucura total, então tem que estar... tu te preparava uma semana, mas na semana que vem tu já tinha que mudar a tua estratégia. E eu acreditava que esse ano, né, ele seria totalmente diferente, seria muito melhor, seria um ano que, poxa, vamos recuperar certas coisas. A pandemia se mostrou, né, terrível, né, a perda de pessoas, a morte de pessoas, e pessoas jovens, pessoas que nunca se imaginavam que iam estar perdendo seus familiares, perderam. Não foi só isso, não foi só no Brasil, né? É no mundo como um todo. Inclusive tem países aí que muito maior do que as perdas, muito maiores do que aqui no nosso país. E eu projetava esse ano de maneira diferente. Aí veio uma outra realidade, né? Aquele reflexo daquele ano todo lá, faltou insumo para esse ano. Né? Querem voltar, a atividade quer começar, a economia quer girar, mas falta produto, por quê? Não consegue produzir por falta de material. E essa falta de material, ela ainda vai levar um período mais longo ainda do que a gente imaginava. Nós pensávamos que ia levar até final desse ano, a gente estava se recuperando. Mas não, as previsões são todas só que vai até todo o primeiro semestre do ano que vem. Então a gente já está pensando, estruturando, tomando decisões empresariais de algumas medidas mais drásticas, preparando a empresa para enfrentar esse desafio que nós teremos para o ano que vem, que ainda temos mais outubro, novembro, dezembro, mais 3 meses pela frente deste ano, mas teremos ainda mais 5 a 6 meses no ano que vem nessa mesma tocada. Então nós temos que estar preparados sim, a equipe tem que estar estruturada para isso, a empresa estruturada para isso, para enfrentar mais 5, 6 meses aí de dificuldades. A partir do segundo semestre do ano que vem, eu acho que aí as coisas já começam a se equilibrar e funcionar de uma maneira mais normal, vamos dizer assim, mas nunca mais da maneira como era antes. Isso Sim. é líquido e certo. Isso já está certo. A empresa já tem sua estratégia para o ano que vem e para 2023. Isso já está claro com todos os nossos gestores, os gerentes, o que a empresa vai fazer, quais são as decisões de estrutura, quais são as mudanças dentro da estrutura. Tudo isso já está projetado, analisado, já está feito o orçamento desse ano, nós já estamos conseguindo
equilibrar, estamos com um orçamento bem equilibrado, estamos conseguindo economizar mais do que o ano passado e projetando já o próximo ano, o outro, acredito que o final de 2022 nós teremos também visualmente uma nova Pampeiro também. Sim, entendi. Mas vamos deixar isso para, né? Deixa quieto. Pro outro papo. Deixa quieto. Esse segredo tu sabe, não pode deixa falar, quieto, né? Deixa quieto. Me diz uma coisa, Eduardo, tu falou aí de gestão empresarial e tudo mais, tu também tem um trabalho junto ao CDL aqui, correto? Sem dúvida. O CDL, tu poderia nos apontar um pouquinho o que é o CDL e o que vocês aprontam lá, tu e outros empresários, né? A CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, né, é uma instituição que está lá para ajudar, né, a trazer algo diferente para os seus associados, que é aquelas empresas de varejo mesmo, né? E a gente está tentando. Eu hoje sou vice-presidente, né? Mas tá na frente da entidade o Márcio Rabeiro. O Márcio é um cara muito legal, um cara para frente, um cara que tem umas ideias muito interessantes. E está sendo colocado em prática isso aí. Vai ser colocado em prática. Ele foi eleito agora há pouco. O ano que vem todo vai ser para ele começar a mostrar o que realmente o CDL vai fazer pelas pequenas empresas, esses varejistas que tem aqui, que é a dificuldade hoje é enfrentar essa mudança de mercado, essa loucura de mercado. Loucura, né? Como fazer, porque a minha pequena empresa vendendo sapato, vendendo roupa ali no centro da cidade, como enfrentar, como ir à frente disso tudo. E o CDL quer ser um braço para ajudar essas empresas também. Eu acho que é por aí também. Hoje eu também sou vice-presidente da CACISM, né? É a Indústria e Comércio de Santa Maria, Indústria, Comércio e Serviços de Santa Maria. A CACISM também é uma instituição hoje fortíssima e é a instituição maior, né, em Santa Maria. O presidente é o Pacheco, eu sou só vice. O vice tanto é vice de um, vice do outro, que o vice não faz nada. Isso é a maravilha. A maravilha é essa. A gente dá pitaco, dá isso, dá ajuda, mas deixa que aconteça, porque o vice está lá só de vice. Mas é uma contribuição que a gente pode dar, né, com pensamentos, com ideias, que a gente possa colaborar com nossos empresários, que ser empresário no Brasil Imagina, uma facilidade só. Agora, se nós fosse para outros países, até um país com estrutura mais madura, né, de economia mais madura, nós daríamos show, com certeza. Pois é. Com certeza. Isso foi um movimento, até tu falar isso, uma pena da pandemia é que em certo momento, vamos dizer que foi a força política que fez isso, porque com certeza isso não partiu da população. Para mim foi assustador quando a gente viu a força política colocar o empresário como bandido na história, né? E criar um atrito que não existia. Um atrito que não existia. Até pelo contrário, né? Era para ambos terem se apoiado. Isso foi Fizeram uma cisão, né? Fizeram uma cisão, jogaram a culpa para o comércio, jogaram a culpa para os empresários, jogaram a culpa... sei lá, sabe? É difícil de falar porque nós, empresários aqui no Brasil, ainda somos taxados, né, por uma série de algumas pessoas que não têm conhecimento, que nós somos o cara tem isso, tem aquilo, porque rouba, né? Uma grande maioria acha que lucro é feio, ter lucro é feio. Não posso ter lucro. Como não? Você trabalha para você ter lucro. A empresa tem que ter lucro para poder ter o dinheiro para reinvestir, para melhorar financeiramente os seus funcionários, para que você possa dar condições aos seus funcionários. Sem dúvida alguma, é aquela pessoa que botou o dinheiro, o risco do dinheiro ali, abrindo as portas todos os dias, é um risco. Você, toda vez que abre a porta para receber um público, você está hoje tendo riscos de tudo que é forma. Então, você tem que ter o teu capital que você investiu lá, tem que ter o retorno do seu capital. E isso não é feio. Não é feio. E tu sabe, Eduardo, contribuir contigo nesse aspecto, isso é muito cultural do brasileiro, não é só da visão para olharem um empresário dessa forma. Eu conversei há poucos dias com uma professora do curso de publicidade e ela comentando que a geração que chega ali, muitos, quando eles começam a falar da venda, do lucro, né, que eles vão trabalhar para gerar comunicação para atender empresas que precisam de lucro, tal, que o pessoal tem aversão. Aí eu falei, cara, publicitário que não quer fazer a galera vender é meio estranho. Não tem como. Claro que com o andamento da faculdade, conforme vão amadurecendo e compreendendo o que é mercado, o que é capitalismo, o que é processo, por que precisa ser de tal forma,
vão entendendo que faz parte da engrenagem de tocar o mundo, né? Mas isso é muito louco aqui no Brasil, né? A gente não é ensinado a entender as empresas, a entender negócio, a investir, a empreender, né? Não tem nada, O né? brasileiro que empreende é meio... Não, vai no peito, na raça, né? Eu sou um homem, vamos dizer assim, abençoado, né? Por Deus. Teve um pai que fez algo e me deu capacidade para eu continuar essa atividade. Então, só aí eu já sou uma pessoa extremamente felizarda por isso, né? Mas quantos e quantos começam do nada, né? Começam e começam sem base, né? Sem experiência nenhuma, vão adquirindo a experiência no dia a dia. E são taxados, porque vai ter sucesso, é taxado. Ele deve ter passado a perna em alguém, ele deve ter feito alguma... Sabe? É uma coisa muito, muito ruim. Então, por mais que a gente trabalhe honestamente, né, nesse país, a grande maioria trabalha honestamente nesse país, às vezes a minoria que trabalha desta forma, sonegando imposto, sonegando isso. A nossa atividade hoje tudo é substituição tributária, não tem como. O imposto é retido na fonte, então já está pago o imposto, né? Se eu quiser dar a mercadoria, eu posso dar, o imposto já foi pago. Sonegar o quê? Não tem o que sonegar. E isso hoje quase todas as atividades estão assim, né? Então o brabo é isso, o complicado é isso, é você dar o seu melhor e ainda ter pessoas achando que você está sendo... tá passando a perna em alguém para estar tendo sucesso, né? Sim. Esse é o ruim, é o ruim. Né? A gente não está passando a perna em ninguém, pelo contrário. A Pampeiro, graças a Deus, e aí pode a minha equipe dizer o quanto a gente se esforça para que aquilo lá, que a empresa tenha esse perfil de família, entendeu? De que as pessoas que estão lá dentro fazem parte de uma grande família, a família Pampeiro. Você passa o maior tempo do teu dia dentro da concessionária, dentro da empresa lá. Então, você acorda de manhã, às vezes mal fala com a esposa, e depois passa o dia inteiro falando com o teu colega. Sim. Você tem que se sentir bem. E é o que a gente trabalha nas nossas reuniões, no nosso dia a dia, no nosso bate-papo. Olha, se por algum motivo te passou na cabeça que, puxa vida, eu tenho que ir lá trabalhar naquele lugar, vamos acertar, procura tu curtir a tua vida em outro lugar, de outra maneira, mas deixa as pessoas que curtem estar aqui. Então, a gente trabalha forte isso aí dentro da empresa, né? Para que as pessoas que estejam lá estejam de bem, estejam com vontade, com dedicação, com carinho, se dedicando para o sucesso da empresa deles também. Sim, sem dúvida. Né? É a empresa deles a gente nota isso. Né? São empresas de todos que estão lá dentro, né? Porque de lá sai o estudo do seu filho, de lá sai a aquisição, de lá sai a compra da casa, de lá sai a compra do automóvel, de lá sai as suas viagens, o seu passeio, a sua economia. Da onde? De lá. Então, tem que me dedicar, né, à empresa. E esse é o perfil que a gente busca para os nossos funcionários que estão lá dentro. Né? Então, a família Pampeiro, eu digo com orgulho porque eu tenho certeza que eles vão ouvir e vão ter certeza naquilo que a gente está falando. E é bom o seguinte, eu já vou deixar um recado aqui, a família Pampeiro, é bom que eles venham curtir esse vídeo. Ah, com certeza. Quem quiser dar dislike pode dar também, né? Sim, não gostou. Não gostou fazer o quê, né? Faz parte. Faz parte. Sempre tem. Sempre não. Como já dizia Jesus Cristo, sempre vai ter um Judas na jogada, né? Não tem outro jeito. Sempre vai ter um Judas, sempre vai ter o beijo traidor. Mas isso é da natureza, por isso que foi escrito desta forma, né? Foi relatado dessa forma, que tem aquele que vai negar, tem aquele que vai trair, tem aquele que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Está muito bem representado na vida de Jesus Cristo, né? E eu digo, o cara buscou a paz, buscou a harmonia, buscou... E os caras mataram, crucificaram, botaram a coroa de espinho. Então, imagina, se até com Jesus Cristo fizeram isso, o que somos nós mortais aqui, né? Eduardo, eu te pedi 1h30 do teu dia, estamos chegando a 1h20 aqui. Eu queria que tu... Bom, a gente já sabe, né? A Débora já tem, então, a lista das tuas novas compras, que ela não estava comunicada, já tá sabendo. Tô liquidado. Eu não vou falar nada, eu vou dizer, tu assiste... Deixa quieto. Deixa quieto. Tu assiste lá e aí você... Lá. Eduardo, ela possivelmente pode dar um dislike lá. Ela vai dar um dislike. Eu vou pedir para te deixar aí uma mensagem aí para o pessoal, ou te despedir da forma como tu quiser. Primeiro, quero agradecer demais a tua presença aqui,
Realmente estou Obrigado, muito eu. honrado de estar aqui. Não, que De tu isso, estar aqui, eu que né? sou. De Eu que poder gosto, compartilhar contigo. Obrigado. Eu te falei desse projeto aqui no ano passado, quando eu comecei ele, assim, ó, tô com vontade de fazer isso aqui. E aí chegou a pandemia, esculhambou tudo, mas felizmente agora ele tá acontecendo. Eduardo, então, como é que é a câmera da verdade tá para ti aí? Não, obrigado, né, Cláudio? Obrigado pela oportunidade, obrigado de poder ter um espaço para falar um pouco mais de quem é o Eduardo, né? Mas o que eu posso dizer? E isso carrego, a Débora sempre me ensinou, né? Minha esposa, firme. Tenha seus sonhos, né? Coloque os sonhos, coloque a sua cenourinha ali na frente, busque ela incessantemente que você vai conseguir atingir. Mas vai aparecer no meio do caminho diversas dificuldades. Todo mundo vai querer te puxar para trás, vai ter muita gente querendo te derrubar, amigo que a gente achava que era amigo não é. Isso é igual para todo mundo, mas a gente tem que ter fé, coragem e determinação. Muito trabalho, muita economia, né? E ter a esperança que tudo que você está buscando você realmente vai conseguir. E sozinho não somos ninguém. Precisamos de pessoas ao nosso lado, precisamos de companheiros e pessoas. Temos que delegar coisas para as pessoas fazerem, acreditar nas pessoas. Temos que acreditar nas pessoas. Até se eu, por exemplo, não acreditasse nas pessoas, eu não poderia ser um empresário, não poderia ser uma pessoa que tivesse uma empresa. Teria que ter uma empresa individual, eu trabalhando e só. E acabou. Então acredite, coloque foco, determinação, vontade de chegar onde quer, muito trabalho, sem dúvida alguma, nada se consegue. O sucesso só vem antes do trabalho, é no dicionário, não tem jeito, tem que trabalhar. E economizar. Economia é fundamental para que você possa ter. Saber como gastar, quando gastar, dar o passo de acordo com a perna possa dar. E eu acho que essa é a mensagem que eu dou. Eu acredito que os empresários necessitam cada vez mais buscarem autoconhecimento e buscar conhecimento fora, estudar, ler bastante, se envolver, saber do que está acontecendo. É multitarefa. Mas o principal, foco, determinação e coragem, fé, muita fé. E a gente não é nada sem Deus. Então, muita fé, e muito trabalho, e muita economia. Aí a gente vai adiante. Beleza. Pessoal, eu falei que ia ser legal, foi ótimo. Eu espero, né? Que não, foi, espero, Fiquem sim. ligados aí, esse foi o Osório Cast Mais, tive o prazer de receber aqui o Eduardo Biak, tô aqui até aparecendo que eu aprendi com o Jô Soares. Ficando por aqui, mais um Osório Cast. Obrigado, galera, pela audiência. Não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, liga as notificações aí porque tá vindo mais. E até mais. Valeu!